Bom dia, irmãos. Hoje, neste domingo de manhã, nós queremos juntos adorar o Senhor, né? Estamos aqui nos esforçando, dando o nosso melhor, ensaiando, para que nós juntos, como igreja, que faz parte desse corpo de Jesus Cristo, adoremos Ele. Então, junta aí a sua família, né? Os seus filhos, seu marido, ou o marido, a sua esposa, seus filhos, e adore o Senhor conosco neste domingo. O nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nós queremos louvá-lo por toda essa coisa grandiosa que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos imensamente gratos por Ele. E quando nós cantamos, nós adoramos a Ele e estamos nos prostrando e estamos diante dEle, dizendo que Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e nós somos gratos por isso. Então vamos orar neste momento. Vou pedir para a irmã Valdirene orar e agradecer por esse dia, e vamos louvar o Senhor. Pai querido, Deus de amor, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelos teus cuidados sobre nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa nos abençoando, apresentar-nos um louvor agradável a Ti. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão, que o Senhor possa estar suprindo aos dedos, ó Deus, a necessidade de cada um. Eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Cristo amado. Amém. Amém. Vamos cantar Te Louvarei.
louvar ao Senhor e agradecê-lo através da oração e da palavra dele, que você, juntamente com a sua família, possa sentar aí na sala, no sofá, abrir a palavra de Deus e meditar nela. Nós vamos ter um momento de oração. Ore conosco, ore pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo ou esposo, pela sua esposa, ore pelos seus amigos, pelo seu trabalho, ore por essa nação, para que Deus cure todo este mal, para que Ele nos ajude a tomar essa vacina também. Nós já damos graças por isso, para que também haja liberação presencial dos irmãos aqui neste local, para adorarmos juntos ao Senhor. Nós sabemos que não é a mesma coisa estar aqui, gravando sozinho, juntamente com os irmãos aqui da mídia, que estão dando esse suporte todo, mas é importante nós estarmos aqui usando essa ferramenta para a proclamação do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos deu, o aconchego em nossos lares, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação, porque o Senhor deu a sua vida por amor a nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor se ofertou, o Senhor se entregou, o Senhor pagou a nossa dívida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fez isso em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque foi um sacrifício agradável. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento em que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, nós podemos ensiná-la. Em muitos outros lugares, muitas pessoas não podem ouvir, muitas pessoas estão sendo perseguidas, mas nós estamos usando essa ferramenta da mídia para alcançar os irmãos, para ensinar os irmãos, para que nós venhamos a crescer na palavra do Senhor Jesus. Nessa escola de manhã nós temos aprendido muito. É importante crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É importante alimentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, nos conduz em toda a verdade através do Espírito Santo. Nós possamos, ó Deus, ser transformados por ela. Que o Senhor possa cuidar dos missionários também, ó Deus, dos enfermos, se for da tua vontade, trazer a cura para estes, se for para levar para si, que seja feita a vontade do Senhor. Pedimos para aqueles irmãos que estão desempregados, que eles possam continuar buscando, e mesmo estando apertados, que eles possam nos procurar e que nós possamos ajudar também, Deus. Em nome do Senhor Jesus, me esconda atrás da tua cruz, para que o Senhor possa ser ouvido hoje nessa manhã, para que o Senhor possa ser evidenciado, não outros. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos estudando aqui um tema muito importante, que é pessoas como nós. E aqui o pastor deu início à primeira aula, que era sobre Enoque, um homem que andava com Deus. Enoque foi um homem que andava com Deus. E hoje nós vamos continuar essa história falando sobre Noé, o pregador da justiça, um homem também que andou com Deus. Então abra sua Bíblia lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos meditar em alguns versículos dessa passagem. Gênesis capítulo 6. Antes disso, eu gostaria de ler Gênesis 5, versículo 28. Gênesis 5, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram
677 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. A história de Noé, ela nos motiva a refletir, a viver contra o caos que o mundo proporciona, viver contra a maré, viver uma vida de fidelidade a Deus, viver uma vida de obediência. E Noé, ele nos mostra isso, que os contemporâneos dele, aquela sociedade vivia uma sociedade corrompida, longe, distante de Deus. O capítulo 6 vai iniciar dessa forma, que os homens começaram a se multiplicar na terra, que esses homens começaram a desejar as filhas de Deus. Esses homens eram maus, esses homens não queriam agradar a Deus, eles queriam viver conforme a sua vontade, conforme a sua vontade. No versículo 3, Deus aparece e ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quanto aos seus filhos, de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Versículo 5 vai dizer: viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava na terra, e que era continuamente mal todos os seus desígnios de coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Quando essa palavra aparece aqui, que Deus se arrependeu, está falando de um antropomorfismo, um antropopatismo, que quer dizer que Moisés, ao escrever essa narrativa, ele apresenta as emoções, a forma humana, a pessoa de Deus. Deus é Espírito, ele não tem mão, não tem olhos, mas a palavra de Deus apresenta vários versículos falando sobre a mão poderosa de Deus, o braço forte de Deus. Deus é essa rocha. Fala desses sentimentos do Senhor, da perspectiva do homem, para que o homem pudesse entender. Quando fala de arrependimento, Moisés está falando que Deus ficou triste, Deus teve compaixão dessas pessoas, e ele estava aqui vendo toda essa corrupção, tudo aquilo que ele tinha feito desde lá do Gênesis, algo bom, muito bom. O homem, depois do capítulo 3, ele se corrompe, ele desobedece a Deus e ele se afasta de Deus. Deus é um Deus justo, amoroso, bondoso, mas ele é um Deus santo e não compactua com o pecado. Por isso que Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden. Desde então, o plano perfeito de Deus começou ali. Ele falou que haveria de vir o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Desde então, essa pessoa que viria diante daqueles homens, estava acontecendo uma expectativa: será que vai ser esse? Será que vai ser esse? Ali no capítulo 4, versículo 26, fala que mais um filho de Adão e Eva nasce, chamado Sete. Diz assim: Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos, dos quais eles começaram a invocar o nome do Senhor. Sete, ele gera também Enos, e dali em diante começam a buscar, a clamar ao Senhor. Depois de ter desviado seus caminhos para longe de Deus, eles se voltam para Deus, eles começam a buscar o Senhor, mas ainda assim a sociedade, aqueles contemporâneos de Sete em diante, de Noé em diante, eram corruptos, queriam fazer aquilo que dava na telha, queriam fazer aquilo que lhe agradava, que não era a vontade de Deus, e cada vez eles se afastavam mais do Senhor. A prostituição, a promiscuidade, isso levaram para longe de Deus. E aqui no versículo 5 vai mostrar que Deus ele está indignado, ele está triste, e ele fala que traria juízo a toda essa nação. Mas ali no versículo 7 em diante, a narrativa nos mostra que Deus disse: farei
desaparecer à face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque arrependo de os haverem feito. Mostra essa tristeza. Aquilo que Deus fez muito bom, o homem se corrompeu, se levou para longe de Deus, e Deus fala que haveria de vir o julgamento sobre a vida deles. Como bom, perfeito e santo, Ele não compactou com o pecado. E Ele tem esse plano de fazer tudo novo. E ao longo da narrativa bíblica nós vemos isso. Lá em Apocalipse você vai ver que Deus vai fazer tudo novo, novos céus e nova terra. Mas aqui Ele tenta começar com Noé. Versículo 8 vai falar: porém, mas, apesar de toda essa sociedade corrupta, todos esses homens que estão contra Deus, estão entristecendo a Deus, olha só, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé foi esse homem que achou graça diante do Senhor. Pergunta nessa manhã que nos pode ser feita: será que Deus pode achar graça em nossas vidas? Será que Deus pode olhar para nós e ver um homem, uma mulher justa, íntegros e retos diante do Senhor? Noé era esse homem que foi olhado por Deus. Diferente de toda aquela sociedade corrupta que andava distante de Deus, Noé foi um homem que se assemelhou a Enoque. Enoque andava com Deus. Eu creio que Enoque foi um exemplo tal para Noé, que Noé deve ter olhado para ele, um homem que andava contra a maré daquela sociedade, diferente as atitudes, os pensamentos. Noé deve ter olhado para esse homem e falou: quero ser como ele. Seguiu os exemplos dele, porque esse homem era diferente. Noé também passou a ser diferente. E aqui nós vemos as primeiras características de um homem que andava com Deus. Noé foi um homem que viveu sob a graça de Deus. E viveu sobre a graça de Deus. Versículo 8 aqui nos apresenta essa palavra porém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É a graça de Deus que nos habilita a levar-nos uma sabedoria tal a vivermos neste mundo tenebroso, nesse mundo caótico, nesse mundo difícil de viver. Enquanto a maldade comia solta ali durante aquele tempo de Noé, essa palavra aqui que fala porém, vai falar de uma história diferente, de uma mudança de atitude, de um homem que viveu para agradar ao Senhor. Versículo 11 vai continuar falando que a terra estava corrompida à vista de Deus e achava cheia de violência. Não era só algo moral e ético, mas também eram homens violentos, homens que matavam uns aos outros, homens que faziam de tudo para exercer o seu poder, a sua ganância, ser o melhor. E aqui, versículo 12 vai falar que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não eram pessoas que andavam com Deus, mas Noé, ele andava com Deus, ele achou graça diante de Deus. Essa graça é uma graça que nos transforma. Olha só o que Tito, capítulo 2, versículos de 11 até o 12 vai nos falar. Paulo vai falar que essa graça é uma graça transformadora. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensato e justo, e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou e se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo
exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus em nossas vidas nos transforma, nos educa a viver uma vida não para nós mesmos, mas para Deus. Uma vida que nos educa a viver conforme a palavra de Deus. Essa graça também é uma graça salvadora. Voltando lá para Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 21, vai nos mostrar tudo isso. Vai nos mostrar tudo isso. É uma graça que salva o homem. Naquele tempo, Deus se revelou a Noé para salvar aquele homem e a sua família, 8 pessoas, que se encontrou diante do Senhor, justos, íntegros e retos diante de Deus. A arca ela foi feita por Noé e arquitetada por Deus para salvar toda a sua família, e ainda aqueles que confessassem naquela época que Deus era o único Deus da vida deles. Deus ele ofertou salvação a todos pela fé. E hoje nós vemos que Jesus é a nossa arca que pode nos salvar. Ele pode dar vida eterna em salvação. Aquele tempo para Noé e aquele povo era a arca que iria conduzi-los diante daquele dilúvio, diante daquela catástrofe mandada por Deus para destruir todo o ser humano corrupto que ia contra Deus e tudo aquilo que se chamava de Deus, a vontade de Deus. Mas Noé achou graça diante do Senhor. A graça do Senhor transformou a vida dele, ajudou ele a andar com Deus, ajudou a salvar a ele e a sua família. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. A graça do Senhor Jesus nos salva, nos dá vida eterna, nos dá vida abundante. Quando nós somos abençoados por essa graça, nós podemos transformar, as nossas atitudes, não em nossas próprias vontades, mas nas vontades de Deus. E é pela graça de Deus que nós somos salvos, não pelos méritos humanos, mas pelos méritos de Deus. E na cruz Jesus mostrou isso, a graça dele, a misericórdia dele. Deus, ele nos dá aquilo que nós não merecemos: a salvação, a sua bondade, o seu amor. Ele tira aquilo que nós merecemos: o inferno, o distanciamento de Deus para todo sempre. Na pessoa de Jesus Cristo, ele nos leva até Deus, ele nos leva a uma vida eterna. Então, nós vemos que para andarmos com Deus, nós precisamos da graça de Deus, a graça que salva e a graça que transforma a nossa vida. Graça que salva e que transforma a nossa vida. Mas também nós vemos que não é, além de andar com Deus através da graça dele, de uma vida transformada, diferente da sua época, diferente daquilo que eles faziam de violência e corrupção para os seus agrados, ele vivia uma vida sob a direção de Deus. Versículos 14 em diante diz assim: faz uma arca de tábuas de cipretes, nelas farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás. De 300 côvados será o comprimento, e 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo do segundo a um terceiro. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo quanto há na terra perecerá. Versículo 18 vai dizer: contigo, porém,
estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e tudo que vive de toda a terra, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, de 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, serve-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe havia ordenado. Noé, ele tinha a sensibilidade de ouvir tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E no meio de todo aquele caos, ele ouviu, ele teve o discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então, uma coisa importante que nós podemos observar aqui diante desse texto é que para andarmos com Deus é preciso obediência. Obediência à voz de Deus. A voz de Deus é revelada através da palavra dele. E nós devemos obedecer a palavra do Senhor, que é a voz dele. A pergunta que nós devemos fazer é: nós estamos ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra revelada a nós? Nós estamos obedecendo tudo quanto Deus está nos ordenando? A Bíblia é nosso manual de regra, de fé, que nos orienta a caminharmos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra dele. E aqui Noé, ele viveu segundo a direção de Deus por meio da obediência de tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. Então Noé, ele ouve a voz de Deus, Deus fala que vai destruir aquela humanidade corrompida, e fala: olha, você vai fazer uma arca dessa altura, dessa largura, nele você vai colocar esses animais, macho e fêmea, eles vão vir até vocês e vocês vão ali colocar dentro da arca. E aí você vai levar todo esse alimento com vocês para repartir entre os seus familiares e esses animais. No versículo 22 é bem claro que Noé fez tudo consoante aquilo que Deus tinha ordenado. Para viver na direção de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus. E aqui nós vemos que Deus dá direção em tudo que Ele fala, no comprimento, na largura da arca. Isso nos mostra que Deus, Ele está interessado nos pequenos detalhes da nossa vida. Ele está interessado nas coisas mais simples e nos mostra essa verdade. Deus, Ele está preocupado conosco, Ele se importa conosco. A segunda coisa é que nós vemos a direção quanto ao juízo de Deus. O Senhor Deus, Ele tinha revelado julgamento sobre aquela geração perversa. Talvez você olhe assim: poxa, mas que Deus mau, né? A sociedade, ela, né, aprontou um pouquinho e Deus ficou irado e agora Ele quer destruir tudo. Não, Deus não é esse tipo de Deus irado que dá alguma coisa de errado e Ele quer acabar. Não, Ele é um Deus justo, Ele é um Pai amoroso, e por ser esse Pai amoroso e justo, Ele disciplina aqueles que o amam, Ele disciplina todos, e Ele não faz diferença. Noé, ele achou graça diante de Deus, e foi propósito de Deus tirar Noé daquela sociedade corrupta para começar tudo de novo. Nós podemos ver isso na narrativa aqui, do capítulo 6 até o 9. Não era um homem obediente, contrário dos outros que não eram obedientes. Não era um homem íntegro, não achava culpa dele, mas os outros eram culpados. Não é? Ele entendia isso e ele trabalhou conforme a mensagem do Senhor. Então aqui nós notamos que Noé, ele era um homem que cria na palavra de Deus. Eu posso pensar que Noé, ele pregou: olha, Deus, ele vai julgar, ele vai trazer juízo, mudem as suas vidas, olha, vamos aqui trabalhar para fazer essa arca, você pode vir conosco. Eu posso imaginar isso.
talvez com seu próprio testemunho, sem falar nada. Eu posso imaginar essas coisas, mas as pessoas não deram ouvidos à vontade de Deus. Terceira e última coisa que nós vemos aqui é a direção contra a obediência do Senhor. Versículo 22 vai falar isso. No capítulo 7, versículo 5, nós vemos isso também. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele era um homem fiel e obediente. Deus sempre recompensa com as suas promessas, com as suas bênçãos. Ele faz uma aliança com pessoas que querem andar com Ele, que são obedientes, que creem em Ele, que colocam fé na pessoa de Deus. Como princípio que nós temos como igreja é fé, viver por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que o autor aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai falar. Nós não podemos viver uma vida que agrada a Deus como Noé, sem fé. Fé é se agarrar às promessas de Deus, é confiar naquilo que Ele falou. E Noé fez isso. Noé mostrou uma fé que agrada a Deus. É isso que o versículo 7 de Hebreus vai falar. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, para a qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele era um homem temente ao Senhor, e entendendo tudo isso que Deus iria fazer sobre a terra, como julgamento, castigo, disciplina de Deus sobre aquela terra corrompida e distante de Deus, ele obedeceu a Deus ao ponto de fazer aquela arca. E o seu testemunho, a sua pregação, a sua vida, condenou aquele mundo caído, porque ele era um homem justo e íntegro diante de Deus. A sua justiça lhe foi imputada como fé. Um homem que creu, que andou com Deus. Ele foi um homem abençoado por Deus na medida de tudo aquilo que ele fez. Nós podemos ver isso como uma promessa de Deus. Um homem que andou diante do pacto de Deus. Versículos 21 do capítulo 8 e 22 vai dizer assim: e o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo: não tormentarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, ou desde a sua infância. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Versículo 22: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui em diante, Deus estabelece uma promessa, uma aliança. Fala: olha, eu não vou destruir mais a terra com água, com dilúvio. Não vou fazer mais isso. Então, Noé, ele começa a andar debaixo do pacto do Senhor, a promessa de Deus. Versículos 11 a 17 do capítulo 9 vai falar sobre essa aliança que ele estabeleceu. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuar as gerações. Porém nas nuvens o arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E ele vai continuar dizendo sobre essa aliança. Essa aliança também vai falar sobre o alimento que Deus libera agora para aquele povo. Versículo 3 do capítulo 9: tudo quanto se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, ele também dá os animais como alimento ali. E por último, o sinal do pacto. Lembrando que Deus
ele prometeu algo e ele ia cumprir. Esse arco, o arco da aliança. Mas nós podemos ver na vida de Jesus aquilo também que Deus prometeu a todos nós. Nós vemos no livro de Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, essa nova aliança que Jesus faz na cruz do Calvário conosco, derramando o seu sangue por nós, de nos salvar. Ele promete, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. Há um pacto, há uma aliança. Cristo é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. E aqui Noé, ele nos mostra que ele andou debaixo dessa aliança. Essa aliança falava também para eles multiplicarem e povoarem a terra. É interessante que quando nós vemos isso, nós vemos e lembramos daquilo que o Senhor Deus falou para Adão e para Eva: olha, multiplique, povoe a terra. Deus, ele está fazendo tudo novo aqui com Noé e a sua família. Depois eles terem passado aquele tempo na arca, depois que as terras se abaixaram ali, depois que eles começaram a andar, eles começaram a se multiplicar. Mas nós vemos também que este homem, além de ouvir a vontade de Deus, além de viver conforme a palavra do Senhor, os decretos do Senhor em fazer a arca, em colocar os animais, a sua família, em viver uma vida contra a cultura que ele vivia, esse homem, ele também vacilou. Esse homem andou fora da vontade de Deus. Por isso que essas aulas, essa revista nos mostra aqui que são pessoas como nós. Nós podemos andar com Deus, mas também nós vamos vacilar. E quando nós vacilarmos, quando nós pecarmos contra Deus, nós temos que ter um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado. Como o salmista fala, o coração quebrantado e contrito, Deus, ele se aproxima, ele se agrada. Quem poderia imaginar que Noé, depois daquele tempo de dilúvio, depois daquele tempo agradando a Deus, um homem íntegro e diferente dos seus contemporâneos, poderia cair em embriaguez, poderia causar um escândalo ali diante dos seus filhos, Versículos 20 a 29 vai falar isso. Noé, ele era um lavrador. Fala assim o versículo 20 do capítulo 9: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentre a sua tenda. Versículo 22: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tornaram-se uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sendo que vissem. Versículo 24: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajunto deles, ele bendizeu os seus outros filhos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Canaã seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Esse homem que andou com Deus, esse homem que foi um exemplo da fé, ele está lá na galeria da fé, ele caiu. Nós vemos que o homem, como diz a palavra de Deus, é um homem caído desde a sua mocidade. Ele precisa da graça salvadora de Deus. Sem ela nós não podemos andar. Como Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22,
Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Precisa vigiar, precisa olhar para Deus em todos os momentos. Que a queda de Noé, nos possa alertar que sem Deus nós não somos nada. Noé, naquele momento, ele deixou de lidar com Deus. Ele começou a fazer aquilo que ia para ele. Ele começou a beber, ele começou a fazer tudo aquilo que ele queria. E por causa daquilo que ele fez, seu filho, ele foi maldito. A bênção dele não estava sobre ele, mas sobre os seus outros filhos. Nós vemos que a terra de Canaã foi povoada por outros que não seguiram a Deus, adoraram outros deuses. Era uma terra devasta. E ao longo da jornada da narrativa bíblica, nós vemos que Deus ele separa o povo para ir até essa terra, possuir essa terra. Mas para isso precisava tirar todos esses que adoravam deuses, que eram contra a vontade de Deus. Nós vemos que aqui Noé era um homem que andava com Deus, ele viveu sobre a graça de Deus. A graça de Deus transformou a vida dele, transformou a vida da família dele. Eles foram salvos pela ação de Deus ali, através de uma arca. Nós vemos que Jesus Cristo nos salvou, e é pela graça dele que nós somos salvos, não por méritos humanos, não foi por méritos de Noé, mas foi por méritos de Deus. Nós vemos que Noé, ele andou diante da direção de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus. Nós devemos ouvir e obedecer a palavra do nosso Senhor Deus. Ele era um homem que dava exemplo e testemunho, ele era um homem fiel, e apesar das críticas, da zombaria, que provavelmente deve ter acontecido ali, ele permaneceu firme, apesar do caos, da desobediência que havia, da corrupção que havia, da violência que havia naquele tempo. Ele andou contra aquela cultura, e ele fez o que agradava a Deus. Ele foi um homem que andou debaixo do pacto de Deus, ele povoou a terra, juntamente com seus familiares. Ele viu e entendeu que Deus não destruiria mais a terra com água, com o dilúvio. Ele pôde desfrutar da bondade do Senhor e da carne, dos animais como alimento. Ele podia ver agora o sinal de Deus ali nos céus e lembrar de tudo aquilo que Deus fez por ele e por toda a humanidade. Nós vimos também que, apesar de tudo isso, se nós não estivermos apegados com Deus e andando com Deus diariamente, nós podemos cair. Mas o que fica para nós aqui diante de toda essa história de Noé, da vida de Noé? Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos evidenciar uma vida de integridade, de justiça e de retidão. Nós precisamos observar a palavra de Deus. A pergunta que nos fica aqui é: nós somos diferentes e vivemos de acordo com a palavra de Deus, uma vida de santidade justa, diante desse caos que nós nos encontramos hoje? Ou será que nós nos assemelhamos a essa cultura, a esse sistema mundano, contra Deus e contra a palavra de Deus? Que nós possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e andar com Deus diariamente. Nós possamos estar do lado de Deus. Segundo, nós temos uma visão voltada para Deus, de acordo com a palavra dele, ou nós queremos fazer as nossas próprias vontades, aquilo que nós amamos e gostamos? Aquele povo, naquela época, eles queriam fazer o que lhe agradava, mas Deus olhou para a vida de Noé, e Noé fez aquilo que agradava a Deus, fez a vontade de Deus, ele obedeceu a Deus. Que nós possamos viver como Noé, nós possamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, te agradecemos, Pai,
porque o Senhor é um Deus bom, um Deus justo, e o Senhor nos deu salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Naquele tempo, para Noé, foi a providência da arca, para nós, Jesus Cristo, o Salvador. A palavra é pregada e anunciada, que Jesus ele voltará e que ele julgará toda a nação, não mais com água, mas com fogo, diz a palavra do Senhor. Ele fará a justiça, e todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor está dando tempo de arrependimento, está dando tempo para que as pessoas olhem para o Senhor. Nós possamos pregar a palavra do Senhor, anunciar como Noé esse tempo que o Senhor virá e julgará toda a terra. Nós possamos crer e nos apegar à sua palavra e andar diariamente com o Senhor. Nos ajuda. Sem o Senhor nós somos fracos, nós vamos vacilar, nós vamos pecar. Então seja conosco e nos ajude a ser contigo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.